Meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui, é uma satisfação imensa desfrutar desta ocasião para, através do vídeo, compartilhar com vocês alguma reflexão. Meus amigos, eu quero iniciar a minha fala compartilhando com vocês algumas reflexões. Você já parou para pensar que, às vezes, nós nos aproximamos de uma pessoa ou dela nos distanciamos por uma concepção sobre aquela pessoa, sobre uma crença, sobre aquilo que nós concebemos a respeito dela? Isso não ocorre somente nos nossos relacionamentos pessoais, familiares, também profissional. Às vezes nós nos aproximamos de uma atividade ou dela, nos distanciamos por uma concepção que nós alimentamos, às vezes desde a infância. Muitas carreiras, muitas faculdades, elas são abraçadas por conta de algo que nós concebemos, às vezes na infância, que está aqui em nossa mente. É muito importante, então, penso, que não basta o conhecimento, é muito importante que nós alimentemos sempre o propósito de aferir, de pesquisar, para assim, especulando, percebermos se as nossas convicções, se as nossas crenças são verdadeiras ou meras ilusões. Porque devemos caminhar num solo que seja propício ao nosso desenvolvimento. A ilusão, ela nos leva à derrocada e a verdade ao sucesso. Eu não sei se vocês conhecem, pelo menos eu acho que a maioria deva conhecer, o mito da caverna. É uma alegoria, ela é retirada do livro A República de Platão, que o filósofo, dentre vários assuntos, ele fala também a respeito do conhecimento verdadeiro. Eu vou tomar a iniciativa de usar esta alegoria para o desenvolvimento de minha fala. Imaginemos todos nós que desde a nossa infância, desde a nossa meninice, ali quando criança, nós estamos numa caverna, enclausurados, presos ali, na condição de verdadeiros prisioneiros, como eu disse, desde a infância. Com as mãos amarradas em uma parede, nós só conseguimos visualizar as sombras que estão projetadas na parede por conta de uma fogueira. A nossa realidade, ela passa a ser o quê? Aquelas sombras. A silhueta de uma pessoa que ali se mostra na parede, projetada pela fogueira, passa a ser, por exemplo, a definição do que seja homem. Ou seja, ali naquele ambiente, naquelas circunstâncias, por mais que esforcemos, nós iremos, às vezes, abraçar certos equívocos, partindo do princípio de que aquelas sombras representam o conhecimento verdadeiro, sem perceber que nada mais representa do que um retrato distorcido da realidade. Isso acontece com muita frequência. De certa forma, o nosso planeta é uma caverna. Por mais que nos esforcemos, a ascensão, o conhecimento mais íntimo com o que é real, com a verdade, é um trabalho que demanda cada vez mais ampliar a nossa visão e a nossa sensibilidade. Quando nós abraçamos esse propósito, nem sempre nós iremos perceber que nem sempre o conhecimento representa aquilo que de fato aconteceu. Ou seja, a realidade. O pior é que nós, às vezes, na condição de prisioneiros, desde o nascimento aqui na Terra, nesta caverna, às vezes nós alimentamos a convicção de que aquilo que nós cremos, as ideias que nós alimentamos, correspondem à tradução fidedigna dos fatos. Aquilo que seja real, aquilo que nós chamamos de verdade. Por mais que nos encontremos algemados, a maioria algemados de forma inconsciente, aquilo que
se nos mostra à frente por sombras, é a expressão da realidade. Então é necessário, não só, é imprescindível que nós aquilatemos sempre, pesquisemos, questionemos as nossas convicções, as nossas crenças, porque talvez nós podemos estar perdendo oportunidades, isolando-nos, acusando indevidamente e assim perdendo a oportunidade de desfrutarmos cada vez mais, de forma melhor, da nossa existência. Cada um encontra esse desafio na família, no exercício da sua profissão. Cabe-nos, em todos os casos, cada um abraçar a missão de pesquisar, perguntar e não se acorrentar a certas crenças que quase sempre nos leva a dividir a sociedade. No meu caso, você pode me perguntar, Ricardo, você como advogado, quando você vai atender um cliente, você, quando aceita aquela causa, você está convicto de que o seu cliente está falando a verdade? É claro que, na condição de advogado, eu pesquiso, eu analiso, eu procuro descobrir se a fala dele, se aquilo que ele me passa, corresponde à realidade. Agora, o que pode acontecer? Talvez o cliente ele esteja sendo sincero, compartilhando comigo o que de fato aconteceu, a expressão fidedigna da verdade. Como ele pode estar também sincero, estar sendo sincero, transmitindo aquilo que, por uma visão distorcida, por uma visão restrita, para ele seja uma verdade incontestável. Muito embora não seja a tradução real daquilo que aconteceu. É claro, é evidente que é possível, é muito possível que, mesmo diante do advogado a quem ele deve traduzir fidedignamente o que aconteceu, muitos clientes mentem, não são sinceros e assim, sem perceber, eles estão prejudicando a eles mesmos. Agora, é bom que se diga, quase sempre as pessoas analisam a profissão do advogado como algo assim muito delicado e de fato é. Mas esta tarefa, este dever de pesquisar, de analisar, não é o dever que cabe somente ao advogado. Todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer cidadão, ele tem o dever de buscar sinceramente o que é real e fugir das ilusões. As ilusões nos levam à morte numa areia movediça. A realidade é o piso sólido que nos encaminha ao sucesso, à prosperidade, à ascensão. No tocante à minha profissão, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos conhecimento e conhecimento certeiro de que muitas mulheres, elas mentem, chegam a acusar inveridicamente o homem, seja de violência ou até mesmo de estupro. Isso não representa dizer que todas as mulheres sejam mentirosas, que estejam deturpando. Em verdade, o que acontece é que a realidade nos mostra um alto número de violência doméstica, não só de abuso sexual, de estupros, inclusive estupros envolvendo vulneráveis. Nós sabemos que existem inúmeros casos de violência, de abuso sexual, mas nós sabemos também que hoje, tristemente, muitas mulheres mentem deliberadamente para atingir objetivos escusos. Mesmo que muitos não admitam, mas muitos profissionais forenses, por exemplo, psicólogos, oficiais de justiça, policiais, até mesmo juízes, eles são desinteressados. Muitos foram à busca de um concurso, muitos conseguiram alcançar o objetivo de passar num certame, num concurso, apenas para alcançar um bom salário e também estabilidade. Nós sabemos que um número considerável levou como
mola propulsora este objetivo, somente este objetivo. Um grande número, não é pequeno, grande número de profissionais forenses não tem interesse em buscar a verdade real. Geralmente eles se preocupam apenas com o que é relatado, somente aquilo que foi dito, sem o interesse, sem alimentar o propósito de mergulhar fundo. Além do mais, nós precisamos perceber a ineficiência da máquina judiciária. Claro que, na maioria das vezes, as decisões, por conta daquilo que nós estamos narrando, até mesmo as prisões, restrições judiciais, elas são sim injustas. E não se exige muito de nós esforço para concluir que inúmeras decisões judiciais, prisões, se estribam, se alicerçam na mentira, ou seja, na ilusão. Basta destacar a pergunta atual para vocês terem uma ideia sobre o motivo de Maria da Penha, aquela que ativista farmacêutica, o motivo dela ter ficado paraplégica. Talvez não seja verdadeira a tese de que ela tenha ficado paraplégica por causa da violência doméstica. Aquela violência doméstica que até mesmo proporcionou a vigência da Lei Maria da Penha. Hoje circula nas redes sociais que ela teria ficado paraplégica após levar um tiro em um assalto. E não por causa das agressões sofridas pelo ex-marido. Numa análise dos fatos, existem, é verdade, muitos indícios de que a causa divulgada até então não passe de uma mera narrativa, fruto da mentira, ou seja, uma ilusão. Não corresponde à verdade. Agora, como saber? Como descobrir quem está falando a verdade? E não é fácil, porque nós vivemos o quê? Numa caverna. Aquilo que nós nos deparamos no dia a dia não passa, em alguns casos, de sombras. Agora, se alimentamos o propósito de alcançar algo que seja digno, não é só tarefa do advogado e do juiz. A todo e qualquer indivíduo, a todo e qualquer cidadão, cabe essa tarefa de buscar a realidade. Nós precisamos perceber também as circunstâncias que envolvem o trabalho de detetives, policiais, a maioria, nós sabemos, não valorizados, talvez por isso desinteressados. Nós não podemos também menosprezar que eles trabalham, às vezes, sem uma devida logística para o desenvolvimento de suas atividades, mas cada pessoa na sua profissão, cada um no exercício do seu mistério, do seu trabalho, seja ele como psicólogo, como médico, como farmacêutico, qualquer atividade, cabe-nos o dever de refletir sobre esse estado de coisas e nos perguntar: o que fazer? Infelizmente, a maioria não refletem e raríssimos são aqueles que se perguntam: o que eu devo fazer para contribuir para uma convivência social digna? A maioria, nós percebemos, a maioria esmagadora apenas comenta o noticiário para um bate-papo num barzinho, sem qualquer compromisso com os fatos e com a verdade. Ora, como cidadãos, se nós decidirmos mesmo, e este é o convite que aqui nós compartilhamos, se nós abraçamos os nossos deveres como cidadãos, com o fim de contribuir para uma vida digna, em prol do bem comum, nós não podemos compartilhar mentiras, sem falar que nós não podemos mentir. Não podemos, numa situação dessa, sequer julgar os outros, muito menos de maneira sumária. E é isso que quase sempre acontece, apenas com uma narrativa superficial nós passamos uma condenação rápida, sumária. E nós não podemos esquecer que a mídia,
os jornais, a televisão, os repórteres, geralmente, eles não se comprometem com os fatos, eles não empreendem os esforços para ser ou interpretar os fatos em sua realidade. Na maioria das vezes, a mídia busca provocar ou causar escândalos, fomentar o sensacionalismo, mesmo que alguém seja prejudicado, mesmo que alguém talvez seja até marginalizado, morto numa sociedade. Este é um convite que penso que todos nós devemos aceitar. Sejamos responsáveis, fujamos das sombras, libertemo-nos das algemas, procuremos ser livres, fujamos da caverna, despertemo-nos todos. Não nos deixemos ser controlados pela Matrix, não nos deixemos hipnotizar por uma tela de televisão ou de um celular. Talvez as pessoas não percebem que quase sempre a nossa negligência, a nossa falta de compromisso com a realidade dos fatos, com aquilo que realmente aconteceu, às vezes nós não percebemos que nós somos facilmente conduzidos a abraçar aquilo que é mentiroso, aquilo que é irreal. Portanto, para vocês terem uma ideia, para que nós possamos finalizar, eu quero relembrar vocês o que aconteceu na última eleição. Por que se questionou tanto se o atual presidente à época era inocente, ele teria sido absolvido ou não? É claro que para nós, estudiosos do direito, trata-se de uma flagrante mentira dizer que ele foi absolvido, que ele fora inocentado. Para uma pessoa que estuda o direito, que é profissional do direito, uma pessoa que estuda o ordenamento jurídico, e veja bem, não precisa ser especialista em direito penal. É saltante, é gritante, é flagrante o fato de que ele jamais fora absolvido. Jamais ele foi inocentado. Mas toda essa falácia, toda essa mentira foi fomentada para criar na cabeça dos indiferentes, daqueles que, desatentos, vão abraçando ideias falsas como convicções indiscutíveis. Nós precisamos cuidar dos nossos interesses. Nós precisamos fugir desta prisão. E assim, mais livres, nós iremos contribuir não somente conosco, mas também com a sociedade em que nós vivemos. Nós precisamos usufruir de ar mais puro, uma claridade maior, buscar fugir da prisão que quase sempre nós nos acomodamos. Pensemos nisso. Um abraço. Até mais.